Paz, meninas. Aqui quem fala é a pastora Denise Mardegan e eu gostaria então de falar um pouquinho hoje sobre o lava-pés, sobre nós, esposas de fé, lavarmos os pés do nosso marido. A gente vê Maria lavando os pés de João, em João capítulo 12, e a gente verifica qual é esse significado de lavar os pés. No desenrolar da história, escrita em João 12, a gente vê que Maria era mais madura espiritualmente do que a sua irmã Marta. Ela também estava muito interessada no que Jesus tinha a dizer. Marta mais interessada em servir, Maria mais interessada em realmente ouvir o que Jesus tinha a ensinar. E ela, então, em Lucas 10:39, diz que ela se sentou aos pés de Jesus para ouvir cada palavra que ele falasse, ela estava lá atenta. No versículo 2 de Lucas 10, diz que Marta preparou todo o jantar para Jesus. Marta era uma mulher muito ocupada, muito ativa. Ela se empenhava tanto em servir que às vezes se sentia até que o mais importante era servir aos seus familiares, servir as pessoas, do que realmente parar um pouco para prestar atenção, para aprender alguma coisa. Aquele negócio que a gente vê é uma coisa que muitas vezes a gente nota nas nossas próprias igrejas, pessoas que não conseguem parar um minuto sequer para ouvir a palavra, porque está sempre pegando uma água, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo... E Marta era esse tipo de coisa. Pessoas que muitas vezes são muito valorizadas, mas que na verdade acabam se empobrecendo espiritualmente por não ouvir. Sabe, minhas queridas, todos nós temos um pouco de Marta e Maria dentro da gente. Nas nossas famílias mesmo, nas nossas casas, muitas vezes a gente se vê tão envolvido em meio às tarefas domésticas. Muitas de nós temos a tarefa, também temos nossos trabalhos seculares. Muitas de nós ainda têm filhos pequenos que exigem a atenção. E a gente fica tão envolvido nessas tarefas profissionais, acadêmicas, familiares, que a gente acaba por não dar muita atenção ao nosso cônjuge. E ao lavar os pés do nosso cônjuge, do nosso marido, a gente está dedicando alguns poucos minutos diretamente com aquele com a gente resolveu compartilhar a nossa vida, nossos melhores e piores momentos. Então eu não vejo o ato de lavar os pés do meu amado, eu não vejo a atitude de lavar os pés como uma atitude de humilhação. Porque veja, passou uma semana que Maria lavou os pés de Jesus, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele lavou inclusive os pés de Judas, sabendo que Judas o trairia. E Jesus em momento nenhum estava se humilhando. Ele estava sendo humilde, mas não se humilhando. Existe uma diferença muito grande em ser humilde e em se humilhar. Ok? Ao lavar os pés de Jesus e limpá-los com seus cabelos, Maria demonstrou humildade, gratidão e afeto a Jesus, a quem ela amava profunda e sinceramente. Isso mesmo, a atitude de lava-pés também é uma atitude que demonstra afeto. As ações de Maria na Bíblia, elas estão contidas na Bíblia, na minha opinião, intencionalmente, de modo a nos fazer eternamente o que ela fez. Ao lavarmos os pés de nossos maridos, nós também estamos demonstrando humildade e afeto, humildade, gratidão e afeto, como Maria fez ao lavar os pés de Jesus. Muitas vezes as esposas questionam para
pra gente, elas questionem, e o meu marido pode lavar meu pé também? Lógico que sim, por que não? Por que não? Lavar os pés um do outro de maneira nenhuma demonstra uma superioridade de um para com o outro. Então, ao lavar os pés do meu marido, eu não estou me demonstrando ser inferior a ele porque estou lavando os seus pés, ou superior a ele porque estou lavando os seus pés e sou muito religiosa, qualquer coisa assim. Não, nem superioridade nem inferioridade. Então, se o meu marido também depois quer lavar meus pés, é lógico que sim, é lógico que sim. Você ama o seu marido? Você tem gratidão a ele por tudo que vocês dois já passaram juntos? Demonstre. Tão simples. Ou se não, vamos para um outro lado que é triste, mas às vezes ocorre, você não tem mais esse amor e gratidão, o relacionamento de vocês está ferido, está demonstrando um relacionamento onde só restou a dor, a amargura, o ressentimento. Perdoe e tente se lembrar daquele homem por quem você se apaixonou, por quem você não via a hora de se encontrar quando ainda eram solteiros, moravam em casas separados, e que a cada minuto longe era como se fosse uma eternidade. Lembre-se daquele homem por quem você se apaixonou. Pastora, mas ele não é mais o mesmo. Tá, você também não é. Você também não é. Mas eu tenho certeza que se você procurar, você vai encontrar aquele homem ainda dentro dele. Mude o seu comportamento de estar sempre na defesa, pronta, um comportamento sempre na defesa, com muros erguidos sobre o nosso ser, com medo de ser ferida. Então a gente ergue esses muros, derruba essas muralhas e reconstrua o casamento. Quando diz que a mulher sábia edifica a própria casa, ela edifica não apenas o lar, ela edifica relacionamentos. Abandona o orgulho. Eu costumo dizer que tem pessoas que têm alguns pecadinhos de estimação, mas existem outras pessoas que têm traumas de estimação. Em virtude de algo que aconteceu no passado, a pessoa fica presa naquele momento e não se permite superar o trauma. Eu não sou uma esposa carinhosa porque meus pais não foram carinhosos comigo. Tá bom. Seus pais não foram carinhosos? Tá bom. Você não precisa seguir o exemplo. Você pode ver o que foi errado e fazer o contrário. Porque eu tive adultos abusivos, e então eu não consigo demonstrar. Tá bom, supera o trauma, supera esse trauma, passa para frente, derruba a muralha do trauma, bola para frente e reconstrói o relacionamento. Muitas vezes são relacionamentos afetivos anteriores, onde se faltava o respeito, onde a pessoa te humilhava, até mesmo o relacionamento com o teu atual cônjuge, que pode ter acontecido abusos psicológicos, emocionais. Não importa, não importa. Cada pessoa sabe o que pode ter ocorrido em sua vida e lhe causado dor, mas a gente tem que deixar de lado esses traumas e enfrentar o que temos na frente, e não ficar presa nesse trauma como se aquilo fosse um troféu. Você quer resgatar o teu relacionamento? Derruba esse trauma e parte para uma outra etapa. Se você realmente não liberar o perdão de tudo que aconteceu, não vai conseguir. O lava-pés não vai passar de uma cerimônia, de uma liturgia. Eu já ouvi também algumas pessoas citando uma passagem bíblica que não existe. E a pessoa cita muitas vezes até de púlpito: os humilhados serão exaltados. Então, ao lavar os pés do meu marido, estou sendo humilhada e então serei exaltada. Não, o que eu quero te dizer, não existe essa passagem que os humilhados serão exaltados, tá? Não existe.
O que a palavra de Deus diz é que os que se humilham serão exaltados. Ou seja, até o ato de você lavar os pés de seu marido, achando que por causa disso você está se humilhando e com isso receberá uma recompensa, você na verdade está baseando o ato de lavar os pés na necessidade de se exaltar e de ser reconhecida na sua santidade. Consegui me explicar? Consegui me explicar como às vezes um ato tão simples como o ato de lavar os pés pode se transformar numa religiosidade? O ato de lavar os pés dos nossos maridos não pode ser visto como um ato de humilhação, mas sim de humildade, gratidão e amor. Amor, um ato onde nós reconhecemos que é um prazer servi-lo, tocá-lo, é um prazer tocá-lo. É um prazer dedicar um tempo exclusivamente a ele. E se você quiser fazer o mesmo, e se ele quiser fazer o mesmo com você, aproveita, deixa ele lavar teu pé, deixa, por que não? E aí eu brinco um pouquinho mais até. Se por acaso ele quiser ser como Pedro, então agora eu quero lavar tudo. Com nossos maridos a gente pode, lava tudo, entra já no banho junto e aproveita, por que não? Por que não? Demonstração de amor. Eu enxergo a atitude do lava-pés aos nossos maridos, uma atitude de humildade, gratidão e amor. Veja que Jesus, como eu falei anteriormente, lavou os pés de todos os seus discípulos, até daquele de quem iria traí-lo. Porque Jesus, o nosso papaizinho, o nosso Deus, ele valoriza muito a humildade e o amor, que são características de um verdadeiro cristão. Se nós realmente nos chamamos de mulheres cristãs, mas não temos humildade e amor, está na hora da gente se questionar se nós somos realmente cristãs ou simplesmente religiosas. E eu digo mais, a ocasião da gente lavar os pés dos nossos maridos não precisa e não deve ser única, tá? É minha convicção que uma vez que estamos casados, a gente sempre deve reservar um tempo para lavar os pés do nosso marido. E ele lavar os nossos também, por que não? Para lavar os pés de alguém, a gente precisa sim de um coração e da humildade de um servo. E essa humildade, esse coração humilde de um servo, é uma característica fundamental para a manutenção de um casamento. São características, são ingredientes vitais para um casamento. Antes de Jesus lavar os pés dos discípulos, eles estavam discutindo entre si quem era o mais importante, quem era o mais favorecido, quem tinha mais autoridade no meio daquele grupo. E Jesus então foi lavar os pés. E então, muitas vezes nós vemos nos nossos relacionamentos disputa de poder entre marido e mulher. Nós vemos dos dois lados essa disputa de poder. Até mesmo quando a mulher não permite que o seu marido faça alguma coisa dentro de casa, dizendo que ele não sabe fazer. Vou dar um exemplo tolo. Que ele vai lavar a louça e ele não areia a panela direito. Tá? Deixa que eu faço. Isto é um comportamento de superioridade. Eu sou melhor do que você. Que discussão mais tola, gente. Que discussão mais tola, quem é melhor dentro de um relacionamento. Nós somos dois, eu e ele. Não há necessidade de nós ficarmos disputando quem é melhor ou maior. É lógico que o meu marido é muito melhor em mim do que em várias coisas. Vou dar um exemplo. Meu marido cozinha muito melhor do que eu. Muito melhor mesmo. Tá? Eu não sou muito chegada em cozinha.
Então, o meu marido normalmente é quem cozinha dentro de casa. Ok? Por quê? Porque eu me alimento muito melhor quando ele cozinha e ele também. Então, foi um acordo que foi com o tempo, chegou ele normalmente que cozinha. Eu fico mais nas coisas extras, eu gosto de fazer um prato especial, eu gosto de fazer uma sobremesa, mas a comida trivial é o meu marido que faz. Ainda ontem mesmo meu marido brincou comigo, dizendo que eu sou muito boa em fazer comidas que não sejam triviais. Eu brinquei com ele, se é uma coisa que eu não sou, é trivial. Eu não sou o que normalmente se acha como um paradigma de mulher que as pessoas muitas vezes esperam. E o nosso relacionamento está baseado não na superioridade ou na inferioridade, mas sim no que a gente gosta de fazer para o benefício do casal. Eu pego e falo, experimenta, quem já fez esse... Eu não gosto da palavra desafio. Para mim não foi desafio nenhum lavar o pé do meu marido. Foi muito tranquilo. Mas quem já lavou os pés do seu marido, experimenta lavar de novo. Essa semana, o meu marido, ele começou num trabalho novo e ele, no seu uniforme, ele tem uma bota que está machucando o pé. E ele reclamou que o pé dele está criando uma bolha. E eu hoje também, eu comprei hoje uma sandália, um tamanquinho, e hoje também o meu pé também criou uma bolha. Mas pode ter certeza que amanhã o meu marido não trabalha e provavelmente eu vou lavar o pé dele e ele vai lavar o meu. Para quê? Massagear, depois passar uma pomadinha cicatrizante, verificar, relaxar, uma atitude de amor, uma atitude de amor. Não há necessidade de liturgias para simplesmente uma coisa tão simples, de proporcionar prazer a ele e ele prazer para nós. Como eu estou dizendo, amanhã provavelmente vou lavar os pés dele e ele os meus, como uma demonstração de meu amor por ele, da minha gratidão por ele. E por que não? Também na minha servidão a ele. Ao lavar os pés dele, sabe, uma coisa que eu também acho, quando acontece de eu lavar os pés dele, ou que seja fazer uma massagem nas costas dele, a gente para todas as outras atividades. A televisão é desligada, muitas vezes é colocado simplesmente uma musiquinha de fundo, não dá para ocupar-se com ele e ao mesmo tempo estar ouvindo um noticiário, né? Não dá, realmente não dá. E eu acho assim muito gostoso, vou falar da minha parte quando ocorre do meu marido lavar meus pés. Gente, é tão gostoso verificar eu sentada, quietinha, tranquila, e a cabeça dele encurvada sobre os meus pés. É uma hora em que eu olho para ele com a cabecinha dele assim encurvada sobre os meus pés e eu fico calada e começo a refletir sobre o nosso casamento. Sobre tudo o que a gente já teve, tudo que a gente já passou junto. E se sou eu que estou lavando, enquanto eu massageio os pés dele também, é a hora em que eu paro para pensar o que o nosso relacionamento representa para ele, para mim, para nós como casal, para nossas famílias, para a nossa família como um todo e até mesmo para a nossa igreja, para o nosso ministério, para o mundo que nos cerca, para as pessoas que não são cristãs, o que o nosso relacionamento representa. E ao lembrar de Jesus lavando os pés dos discípulos, a gente vê o Deus que se fez carne servindo a pecadores. Sabe, meus queridos, muitas vezes no nosso casamento, servir ao cônjuge se torna um fardo. E é nesses momentos em que a gente deve procurar a presença de Deus em nosso casamento, para que nosso casamento torne novamente a ser luz, se torne novamente leve. Ajoelhar e lavar os pés do nosso cônjuge é uma das melhores maneiras da gente permitir que a luz de Deus
brilhe no nosso casamento. Lavar os pés um dos outros, volto a frisar, não é uma forma de se humilhar, mas é uma forma de demonstrar a nossa humildade, a nossa servidão, a nossa gratidão, o nosso amor para aquele a quem a gente escolheu amar até que a morte nos separe. Minhas queridas, eu realmente não sei se esta é a mensagem que vocês esperavam ouvir de mim. Como eu disse, para mim, lavar os pés do meu amado é uma coisa tão simples, é uma coisa tão básica, é uma coisa tão rotineira, comum e ao mesmo tempo tão cheia de graça de Deus, sem nenhum mistério, que eu não sei, eu realmente não sei o que dizer. Eu digo que continue batalhando até que servir ao seu marido não seja mais difícil, mas seja um prazer. Amém, minhas queridas? Um beijo, eu tenho muita saudade do nosso grupo. Um beijo, minhas queridas. Continue orando por mim e pelo ministério a qual nós fomos chamados agora na cidade de Ourinhos. Deus nos abençoe.